Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Imposto de Renda. Meu nome é Johnny Rosa, hoje seu professor, e nós vamos agora dar continuidade no preenchimento da declaração. Nós vamos falar de informe de rendimentos, mas antes nós queremos aqui trazer algumas informações sobre a documentação necessária para o preenchimento da declaração. Para essa explicação, vou contar com a ajuda dos meus amiguinhos novamente. Vamos abrir aqui nossa tela com a nossa área de trabalho e nós temos aqui a nossa mesa de trabalho. Olha aqui eles aqui. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a dar uma olhadinha na nossa plataforma, no nosso site. Lá nós temos cursos gratuitos para você que é universitário, você que é contador. Você vai ter acesso a alguns cursos que nós consideramos de extrema importância para quem está na área ou está entrando na área. Esses cursos são gratuitos e você ainda recebe o seu certificado ao final. Tudo bem? Mas vamos continuar nossa aula? Estamos aqui agora com a Ana, contadora, e o Goku, que é o frentista. Lembra você que está acompanhando, já acompanhou nossa aula de departamento pessoal? Lembra do Goku, frentista? Pois é, vamos nós. O Goku ele manda uma mensagem para a Ana dizendo o seguinte: Ana, eu queria fazer minha declaração do imposto de renda. Qual é a documentação necessária? Geralmente é essa abordagem que todo mundo pergunta ao contador, tudo bem? E a Ana, de repente, ela vai analisar a documentação, viu lá o programa e envia para o Goku a seguinte resposta: Goku, é necessário que você me traga o comprovante de renda, os comprovantes de rendimento do ano anterior. Antes que você me pergunte, eu já vou te falar o seguinte: tem alguns funcionários que de repente trazem os contra-cheques de todos os meses, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ou um servidor público que traz essas informações, ou um empresário que traz os 12 prolabores. Para começar a brincadeira é o seguinte: não faça a declaração somando manualmente todos os rendimentos daquele ano. Vai dar problema. Vá por mim. O que você tem que pegar é o extrato anual de rendimentos. Já nós devemos conhecer esse documento. No extrato anual, ali você já recebe um documento único, totalizado com toda a renda dele. Então, independentemente da categoria, se for empregado, empresário, aposentado ou ainda um servidor público municipal, estadual ou federal, não aceite esses documentos mensais para você sair somando, porque você vai entrar no risco e a chance de dar um erro é grande. Tudo bem? Então, é necessário o comprovante de rendimentos com o extrato anual, com a soma anual, como também nós temos aqui a lista de despesas. É necessário os dados dos dependentes, caso esse contribuinte ainda tenha, como filhos, menor de idade, como já vimos na aula anterior. É necessário a declaração dos custos escolares, declaração do colégio, dizendo quanto aquele aluno, quanto aquele contribuinte gastou com o indivíduo, com o dependente naquela instituição. Documentos referentes a planos de saúde, recibos médicos, cirurgias. Nós vamos ver isso aqui tudo mais na frente, mas já estamos trazendo aqui um resumo da documentação já para você se enquadrar e ter uma ideia de onde nós estamos entrando. Tudo bem? Eu não falei disso. É necessário também fazer toda a atualização dos bens na declaração ano a ano, tá? Então, para a aula de hoje, nós vamos conhecer melhor esse documento aqui, que é o comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos. Para darmos continuidade à aula, nós vamos apresentar para você um documento que vai ficar bastante fácil de entender, porque nossa equipe ela fez a edição e aí nós vamos conseguir explicar melhor com esse documento. Deixa eu abrir ele aqui. E nós temos aqui o nosso informe de rendimentos agora na sua tela. Esse informe de rendimentos ele foi todo colorido por bloco para facilitar o seu entendimento, para que a gente consiga lhe explicar melhor. Mas não vá achar que todos os seus clientes irão te levar um informe de rendimentos colorido assim, facilitando para você. Não, mas a nossa ideia é que você entenda a estrutura desse sistema, que você entenda os blocos necessários para você aplicar melhor no programa. Me mudei mais uma vez aqui para o lado de cima para facilitar a sua visualização, tá bom? E aí não importa se eu estou do lado direito, esquerdo, para cima, para baixo, o que é importante é que você aprenda. Nós vamos agora aqui para o nosso informe de rendimentos e numa visualização geral você está vendo que nós temos quantos blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 blocos coloridos que nós fizemos aqui para você. Eu vou dar um zoom para que você consiga acompanhar mais de perto. Pois bem, essa estrutura inicial nós chamamos de cabeçalho. Ela vem só com as informações do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, imposto sobre a renda da pessoa física. Nós temos aqui comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda. Aqui nós já temos uma das informações mais essenciais deste documento. A que se refere o ano de exercício e ano calendário do documento. Por exemplo, para quem não sabe, o ano exercício é aquele ano no qual você está prestando contas com a Receita. Por exemplo, no ano de 2020, nós baixamos o ano de 2020, o exercício é 2020. Mas 2020 nós prestamos conta do ano anterior, no caso 2019. Nesse caso, então, o programa é de 2020,
prestando contas, o ano calendário, o ano base de 2019. Entendido? Ou seja, todas as informações desse documento se referem a 2019. 2020, agora que estamos no início do ano. Vamos entender assim, tá? Esse primeiro bloco é só um campo de cabeçalho. Aqui no campo número 1, no bloco número 1, que é o segundo bloco, mas aqui tem o número 1. Nós temos as informações da fonte pagadora. Quem está pagando aquele valor? Nós temos a identificação da empresa e o CNPJ ou CPF do pagador, da fonte pagadora. Entendido? Nesse terceiro bloco, numerado como 2, nós temos os dados da pessoa física que foi beneficiária. Nós temos o CPF dela, o título de eleitor, o nome da pessoa, no caso, Goku da Silva, aquele frentista, você já sabe como é a história. E aí, no caso, nós temos as informações referentes a ele. A partir do campo 3, nomeado pela Receita Federal, nesse bloco azul, nós já temos aqui as informações de rendimento. Nós já temos aqui as informações de rendimento e é necessário que você entenda agora os próximos 4 campos em um resumo geral. Aqui são as informações de rendimentos tributáveis, aqueles rendimentos que pagam impostos. Aqui nós temos o bloco de rendimentos isentos, o que vem aqui o contribuinte não vai mais pagar. Nós temos aqui rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, são aqueles rendimentos que ele já pagou e não vão mais entrar no cálculo da restituição ou para o pagamento adicional. E nós temos o rendimento recebido acumuladamente. Por que o programa, por que a Receita criou esse layout? Porque para cada bloco desse tem uma ficha específica no programa. Então vai ficar fácil você entender e aplicar. Se seu contribuinte tiver apenas rendimentos tributáveis, você vai acessar uma única ficha. Se for apenas rendimentos isentos, é uma outra ficha. Se for rendimento sujeito à tributação exclusiva, uma outra ficha e assim sucessivamente. No caso dos rendimentos tributáveis, nós temos os seguintes campos. O total do rendimento tributável, inclusive as férias, nós temos aqui um valor de R$ 23.952. Nós temos aqui a contribuição da Previdência Oficial, que foi o valor de R$ 2.600, o valor que ele pagou em INSS foi descontado dele em INSS. Nós temos aqui contribuições à entidade de previdência, quanto ele pagou de pensão alimentícia e o total do imposto sobre a renda retido na fonte. Nesse caso, o valor foi zero. Nesse caso, nós temos agora aqui no bloco de rendimentos isentos informações que seriam dos rendimentos isentos. O que são rendimentos isentos? Aqueles que não pagam impostos, como diárias e ajuda de custo, lucros e dividendos para quem é empresário do lucro real presumido e arbitrado. Quem é optante pelo microempreendedor, que recebe valores a títulos de... No caso, nós chamamos de distribuição de lucro, né? No caso, nós chamamos de distribuição de lucro, são informados nesses campos. Se esse funcionário tiver recebido, foi demitido no meio do ano e ele recebeu uma indenização, no caso de indenização de fim de contrato, todo funcionário, ao ser desligado, ele recebe além da indenização a multa do FGTS, seriam férias vencidas. Esses pagamentos entram como a títulos de indenização e essas indenizações são isentas do imposto de renda. Por isso que ela fica no bloco de isenção, tá bom? Nós temos aqui no bloco 5 as informações de renda sujeita à tributação exclusiva. Nesse caso, nós conhecemos basicamente um, que é o 13º. O que isso quer dizer? Que quando o funcionário em dezembro recebe o 13º, aquele 13º ele tem um cálculo à parte que não entra junto com a renda. Ele vai pagar ali o imposto de renda sobre o 13º e esse 13º é um cálculo exclusivo, não se junta com o restante do rendimento. No ano seguinte, na declaração, ele vai entrar apenas como campo informativo. Por mais que ele tenha a renda do 13º, aquele valor não vai integrar mais o novo cálculo para pagar mais imposto ou também entrar no cálculo da restituição. Por isso o nome sujeitos à tributação exclusiva é um cálculo à parte, um cálculo exclusivo só para ele. E nós temos aqui no campo 6 os rendimentos recebidos acumuladamente. Geralmente esses casos são casos de ações jurídicas, onde você dá entrada contra o INSS e você entende que deveria estar aposentado há 3, 4, 5 anos e o advogado vai lá dar entrada na ação e depois de 5 anos você recebe aquele valor acumulado. Para isso, vai vir o número da quantidade de meses, aqui se refere àquele pagamento, o número do processo, a natureza do rendimento e os valores desse recebimento. Tudo bem? Também vamos ver isso mais à frente. Nós temos aqui no bloco 7 as informações complementares e no bloco 8 os responsáveis por essas informações, no caso o contador ou a contabilidade da empresa que forneceu esse extrato. Deu para facilitar essas cores, tá bom? Nos próximos modelos, necessariamente, não sei se a gente vai ter isso colorido. Então, eu vou pedir o pessoal da edição que faça assim, porque vai facilitar o nosso entendimento e a nossa explicação também, tá bom?
Pois bem, gente, vocês conheceram agora o informe de rendimentos. Lembrando que para cada trabalhador, cada pessoa que teve um vínculo com algum CNPJ, basta essa pessoa ligar e pedir esse informe de rendimentos e dizer que quer fazer a declaração que a equipe da contabilidade vai conceder. Não se aventure a calcular manualmente, somando o salário vezes 12, pela carteira de trabalho, pelos contra-cheques. Essa é a recomendação da aula de hoje. Por enquanto, ficamos por aqui e eu te vejo na próxima aula.